Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Obra Viva. Eu sou a sua irmã em Cristo, Kelly Cristiane, e venho convidar você a... Não. Como é que é, amor? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Obra Viva. Eu sou a sua irmã Kelly Cristiane e venho convidar você mais uma vez a participar de mais um tema concernente à palavra do Senhor. Então venha comigo para mais um vídeo. Então, gente, hoje nós vamos trazer o tema sobre o abandono da terceira idade na igreja. É um tema bem difícil, é um tema que quase não se fala nos púlpitos, nos nossos dias. Mas como nós vamos cuidar daquele que cuidaram da obra do Senhor? Como que nós vamos proceder com aqueles que tanto trabalharam, com aqueles que tanto fizeram e hoje encontra-se com dificuldades de locomoção, até mesmo dificuldades de entendimento, né? Porque surgem doenças. Como que a igreja tem que agir com os nossos idosos? Nós vamos trazer aqui dois textos discernente ao assunto. E o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está no livro de Levíticos, no capítulo de número 19 ao versículo de número 32, que diz assim a palavra: Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito. Honrem a mim, Deus de vocês, eu sou o Senhor. Nós vamos ler também em 1 Timóteo, capítulo de número 5, do versículo de número 1. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai, exorte os jovens como irmãos. Então nós vemos aqui a preocupação do nosso Deus com as pessoas de idade. A Bíblia ela vai falar sempre sobre o conselho dos mais velhos, que os mais novos eles têm que seguir o conselho dos mais velhos. As mulheres mais velhas elas têm que ser ali o espelho para as mais novas, elas têm que dar conselhos. Então sempre vai colocar a pessoa com idade como se fosse um exemplo a ser seguido. E nós vemos que nossos dias de hoje está tudo um pouco fora do eixo. Nós vemos hoje a falta de respeito da sociedade com a terceira idade, com os idosos. Nós temos vários relatos, se você abrir as notícias, agressões. Hoje até mesmo os jovens não se levantam quando chega um idoso dentro do ônibus. Eles não dão o seu lugar para idosos na fila são tratados às vezes de forma de chacota. E a sociedade ele tem esse pensamento, só que a igreja ela tem que ser contramão à sociedade. A igreja ela tem a responsabilidade de ser o exemplo para uma sociedade má. Só que às vezes nós vemos até mesmo dentro das igrejas esse tipo de comportamento com os idosos. Eu gostaria aqui de trazer alguns dados do próprio IBGE mostrando que essa comunidade de pessoas de 60 a mais, elas têm subido. Hoje em dia a perspectiva do homem de idade ela tem subido mais. O homem tem vivido muitos anos. E como que a gente vai lidar com tantos idosos dentro das nossas igrejas? E eu fiz aqui uma pequena pesquisa e depois eu vou colocar para você também no vídeo sobre esse tema. O IBGE de 2022 houve um aumento significativo de 32.113.490 pessoas idosas de mais de 60 anos. Sendo que desse montante de idosos, tem uma estimativa de 83% desse grupo são cristãos. Aqui eu estou abrangendo tanto protestantes quanto católicos, englobando nessa porcentagem. Nos dias atuais, houve um aumento de mais de 3 milhões de pessoas idosas. Então, aumentou mais ainda de 2022 para cá, em 4 anos, aumentou para mais de 3 milhões de pessoas. E sendo que desses montantes, desse aumento, também aumentou a quantidade de idosos que são cristãos. E esse aumento foi de 88%. Aqui, claro, eu estou colocando católicos, protestantes, todos que professam Cristo.
então houve um aumento. Então a gente vê que com o passar do tempo tem se aumentado a quantidade de idosos. Assim, você percebe que os idosos, a maioria dos idosos professa uma fé, uma religião, ou seja, é difícil você ver um idoso sem, né, ateu ou coisa e tal. Muito importante. Então, nesses dados, a gente pode entender que a maioria dos idosos procuram uma fé. A maioria dos idosos vão procurar Cristo, sendo católicos ou protestantes. Então a gente vê a responsabilidade hoje que a igreja tem de cuidar desse público, cuidar desse grupo de pessoas. Tem acessibilidades, igrejas que não têm acessibilidade para idosos, banheiro com acessibilidade. Muitos templos não têm essa condição, às vezes tem escada para subir e esse idoso não consegue cultuar, não consegue ir para a igreja por causa disso. E dentro também desse contexto, o assistencialismo da igreja para os idosos, né? As enfermidades, idosos enfermos, e às vezes a igreja tem bastante profissionais de todas as áreas, mas cuidar, né, realmente do idoso, o idoso que já não pode mais frequentar o culto, e às vezes até tem uma dificuldade do pastor enviar obreiros ali para dar a ceia para o idoso, para fazer um culto. Às vezes aquele idoso fica ali meses sem que nenhum irmão vá visitar. E quantas vezes esse idoso já trabalhou na obra do Senhor? E talvez você conhece o idoso. Se você conhecer, coloque aí, comente como que tem sido a dificuldade que tem passado na sua igreja, né? Às vezes nós vemos até um pouquinho a diferença de cuidado quando o idoso é a mãe do pastor ou está envolvido ali na família pastoral, e às vezes a igreja abraça, a igreja cuida. Às vezes aquele idoso não tem tanto destaque na igreja, fica às vezes um pouquinho de lado, jogado de lado, e a gente vê que o Senhor, ele sempre se preocupou com o cuidado do mais velho, a cuidar do idoso, né? O pastor que tem ovelhas, que tem essa idade, cuide das suas ovelhas. Eu também vivi um período com uma dificuldade, porque a minha avó, ela aceitou Jesus já acamada, de cadeira de rodas, e era muito difícil de levá-la para o culto, porque ela não tinha como se locomover só de cadeira de rodas, e era muito difícil levá-la para o culto, porque a igreja não tinha ali uma rampa, tinha escadas, acessibilidade, era muito difícil de conduzi-la para a igreja. E às vezes tem idosos que só eles servem ao Senhor e a família não. Às vezes aquele idoso está nos cuidados hoje do filho, e os filhos não são cristãos. Então os filhos não querem ter o trabalho de levar o idoso, e às vezes o idoso fica ali com vontade de ir para o culto, mas sem poder ir porque não tem quem leve. Aí entra a parte da igreja. A igreja tem que assumir essa responsabilidade de levar os irmãos até os idosos, né? De fazer ali um culto, ministrar uma palavra, levar também alegria para aqueles que tanto fizeram na obra do Senhor. Então a gente sempre tem que ter esse entendimento, dar o respeito àqueles que muito trabalharam, assim como eu tenho certeza que se você é crente, você estiver no ônibus, você vai dar o seu lugar para um idoso sentar. Você assim também tem que ser dentro da tua igreja, conceda o lugar, ajude ele. A gente sabe que hoje em dia existem doenças que o idoso perde a memória, fala repetidamente a mesma coisa e fica sempre falando daquilo. Ouve ele, escute um pouquinho, aprenda um pouquinho com ele, ame um pouquinho mais os idosos que estão dentro da tua igreja, honre aqueles que tanto fizeram pelo Senhor. E eu gostaria também de complementar com a palavra, e principalmente essa palavra em Levíticos falou muito ao meu coração, que eu li no começo, que é Levíticos capítulo 19, versículo 32, que fala: fiquem de pé na presença de pessoas idosas, ou seja, fique de pé, tenha reverência na presença das pessoas idosas e as trate com todo o respeito. Essa palavra é o próprio Deus que nos chama a atenção. Trate com respeito, porque assim você vai estar, como a conclusão da palavra diz, e honre a mim, Deus de vocês, eu sou o Senhor. Então como que a gente vai honrar o Senhor se a gente não consegue honrar o mandamento dele? Como que a gente vai falar que a gente é cristão se a gente não honra aquilo que ele colocou? A gente não consegue honrar os nossos idosos. Então honre o teu idoso,
Pastor, honre o teu obreiro que hoje já não pode trabalhar pela idade, pelas complicações. Visite ele, visite você, meu amado, minha amada, visite aqueles que estão hoje distantes, não porque não querem mais estar na igreja, mas porque não podem estar no culto. Na minha experiência, eu gosto de contar um pouquinho daquilo que eu vivo. Eu convivi por muitos anos, em trabalhos de oração na igreja, e tinha ali uma irmã que eu via ela com tanto cuidado, com tanto zelo, fazendo ali, orando pelos irmãos. Ela sempre era a primeira a chegar, ela sempre era a última a sair, sempre mostrou pra gente o empenho, a dedicação, e hoje ela se encontra impossibilitada de trabalhar. Mas a gente sente a tristeza que ela tem por ela não poder estar na frente daquilo que ela tanto amava, daquilo que ela viveu para fazer. E então finalizamos mais um tema. Espero que esteja ajudando a você, porque tem me ajudado a ouvir a palavra de Deus, entender e compreender a palavra do Senhor. E eu espero do fundo do meu coração que você cuide daqueles que tanto fizeram para Deus, aqueles que tanto fizeram. Se o mundo hoje desvaloriza os idosos, nós como igreja hoje temos a responsabilidade de valorizá-los. Então eu peço que você se inscreva no canal para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Se quiser deixar aí uma pergunta, pode deixar. Se quiser interagir comigo, é só deixar que eu entrarei em contato, tá bom? Que Jesus abençoe a você, que a paz de Deus possa estar no seu lar. Amém.